Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Da Cor do Pecado. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Da Cor do Pecado foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 19 horas, que estreou no dia 26 de janeiro de 2004. Escrita por João Emanuel Carneiro, teve direção geral de Denise Sarraceni e um total de 185 capítulos. Hoje, ela completa exatos 20 anos de sua estreia. Único herdeiro de uma grande fortuna, Paco, vivido por Reinaldo Gianecchini, é um botânico dedicado à profissão que leva por opção uma vida pacata, renegando a fortuna do pai, Afonso Lambertini Lima Duarte. Homem que construiu um império colocando sua ambição à frente de tudo. Afonso tenta de toda forma se aproximar do filho, seu único parente, mas Paco o despreza. O rapaz é a antítese dele. Ético, justo, humilde e generoso, não suporta as ideias do pai. Mesmo sabendo que o filho rejeita, Afonso se humilha e acaba por admirar o filho por ele desdenhar o seu dinheiro. O único meio de Afonso monitorar Paco é através de Bárbara, Giovanna Antonelli, noiva ambiciosa do rapaz. Os destinos de Paco e Preta, Thaís Araújo, se cruzam no Maranhão, quando o botânico viaja a São Luís para fazer uma pesquisa sobre ervas medicinais. Ele se encanta com aquela linda mulher na roda do tambor de crioula. Apaixonado, Paco retorna ao Rio disposto a acabar seu relacionamento com Bárbara e recomeçar uma vida ao lado de Preta. Bárbara é uma jovem gananciosa, cujo único objetivo na vida é ser rica. Desde a adolescência, quando começou a namorar Paco, planejava casar-se com um milionário para compartilhar de sua fortuna. Porém, ela ama outro homem, Kaique, Tuca Andrada, um fotógrafo com quem mantém um caso há anos. Mesmo namorando Bárbara há muito tempo, Paco nunca foi apaixonado por ela, nem por ninguém. Talvez por isso nunca tenha desconfiado do caráter da noiva, que sempre lhe pareceu fiel e companheira. Resolvido a terminar o compromisso e seguir para o Maranhão para viver com Preta, Paco leva um susto ao tentar revelar à noiva sua decisão. Bárbara diz que está grávida. O filho, na verdade, é de Kaique. Desnorteado, Paco inventa que tem de voltar ao Maranhão. Surpresa com a partida do noivo, Bárbara decide investigá-lo no Nordeste. Lá descobre seu romance com Preta e fará de tudo para separar o casal. Paco Lambertini e Apolo Sardinha apresentam uma inexplicável semelhança física e uma grande diferença de personalidade. Paco é introvertido e cheio de grilos existenciais. Apolo é cuca fresca e desinibido. Paco cresceu sozinho em uma mansão luxuosa. Apolo teve 4 irmãos com os quais aprendeu a dividir o pouco que a família tinha. A família Sardinha é comandada pela viúva Edilásia Rosi Campos, que criou sozinha os 5 filhos. Apolo, Ulisses, Leonardo Brício, Thor, Cauã Raymond, Dionísio, Pedro Neschlin e Abelardo, Caio Blatt. Eles são respeitados por seu estilo peculiar de luta, criado e desenvolvido pelos antepassados do patriarca dos Sardinha, um reverenciado campeão. Todo o empenho de Edilásia na criação da prole é para torná-los grandes lutadores, seguindo o legado de seu falecido marido, nem que para isso sejam necessárias horas de exercícios diários, alimentação natural e o uso de uma sopa mágica que proporciona uma super força e cuja receita é guardada às 7 chaves pela matriarca. Porém, Edilásia esconde um segredo que explica a semelhança física entre Paco e Apolo. Os dois são irmãos gêmeos, filhos seus e de Afonso, que ficou com uma criança e obrigou Edilásia a assumir com o outro filho. O destino dos rapazes irá se cruzar no meio de 2 tragédias. Cada um, vítima de um acidente, é dado como morto, até que Paco, encontrado pela família Sardinha, toma o lugar de Apolo, enquanto os Lambertini choram a sua morte. E essa história emaranhada, cheia de intrigas,
é muito maravilhosa, como vocês bem sabem, né? Eu não preciso ficar aqui tecendo elogios a essa que é uma das melhores novelas das 7 dos anos 2000. E aí a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse sucesso agora, nas nossas curiosidades de bastidores. Estreia de João Manuel Carneiro como titular em autoria de novelas, com a supervisão de texto de Silvio de Abreu. Carneiro estava escalado para participar da equipe de roteiristas de Gilberto Braga em Celebridade, quando a sinopse de Da Cor do Pecado foi aprovada pela Globo. Silvio de Abreu escolheu a história, participou da escalação do elenco e supervisionou os 36 primeiros capítulos. Depois, João Emanuel prosseguiu com sua trama. Da Cor do Pecado foi um sucesso de audiência. Na terça-feira, do dia 3 de março de 2004, a novela alcançou a média de 45 pontos no Ibope da Grande São Paulo. A última novela das 19 horas a obter essa audiência, em seus primeiros 32 capítulos, foi 4x4, exatamente 10 anos antes. Da Cor do Pecado teve recorde no horário desde o Plano Real, quando houve um boom na venda de aparelhos de TV no Brasil e o perfil do telespectador sofreu grandes alterações. Durante seus 7 meses de exibição, a audiência média só cresceu. Saltou de 36 pontos em janeiro para 46 em julho, segundo o Ibope. A arrancada aconteceu a partir do capítulo 27, quando entraram em cena os personagens infantis Raí, feito por Sérgio Malheiros, e Otávio, vivido por Philippe Latger, supostos filhos do protagonista Paco. Por seu trabalho, João Manuel Carneiro foi eleito pela APCA a revelação da TV em 2004. E o então garoto Sérgio Malheiro, com 10 anos quando a novela estreou, foi premiado com o troféu imprensa nessa mesma categoria, Revelação, por seu trabalho como cativante menino Raí. A trama do garoto Raí é baseada no livro O Pequeno Lorde, de Francis Hodgson Burnett, sobre o menino pobre que, após a morte do pai, descobre ter herdado um título de nobreza, história que já havia rendido uma novela na TV Tupi em 1967. Primeira novela na Globo a ter uma protagonista negra e um romance interracial como tema principal. Da Cor do Pecado contou a história de amor entre Paco e Preta. Ele, um jovem branco, rico, criado no Rio de Janeiro. Ela, uma moça negra e pobre, criada no Maranhão. O primeiro título pensado para a novela foi Chocolate. Antes tivesse sido, né? Porque Da Cor do Pecado hoje jamais passaria. Contudo, a intenção do autor não era levantar polêmicas e discussões sobre o preconceito racial e social no país. Ele afirmou, na época da estreia da novela, abre aspas, "Não estou fazendo uma coisa sociológica. Estou contando a história de 2 personagens. A história de amor entre Paco e Preta. Não é o meu objetivo criar polêmica." Fecha aspas. Para a diretora de núcleo Denise Sarraceni, o tema não era o racismo. Abre aspas. A ênfase da novela está no relacionamento humano e em suas consequências. Mas, como a protagonista é negra, inevitavelmente ela passará por situações desagradáveis, refletindo o que acontece na nossa sociedade. Fecha aspas. Em entrevista a Tiago Coelho para a revista Piauí, João Emanuel Carneiro revelou, abre aspas, "Eu sabia que era uma mudança grande na emissora, mas cabia na história que eu queria contar. Como você vai confrontar um milionário racista? Com uma mulher negra? É mais transgressor do que se a personagem fosse feita por uma atriz branca." Fecha aspas. Thaís Araújo já havia protagonizado uma novela antes, mas fora da Globo, Chica da Silva da Manchete, entre 1996 e 1997. Sobre protagonismo, vale destacar Ruth de Souza, na novela A Cabana do Pai Tomás, que a Globo exibiu entre 1969 e 1970. Apesar de mulher do protagonista Pai Tomás, Chloé, personagem de Ruth, não pode ser considerada a protagonista da história. O branco, Sérgio Cardoso, acusado de blackface pelo papel de Pai Tomás, era o protagonista absoluto da novela. Em 1965, a TV Tupi levou ao ar a primeira novela com um romance interracial como trama principal na TV brasileira. A Cor da Sua Pele, estrelada pelo branco Leonardo Vilar e pela negra Yolanda Braga. No elenco, grande destaque para as interpretações de Thaís Araújo, como a protagonista Preta, e de Giovanna Antonelli, como a antagonista Bárbara.
Uma das sequências mais marcantes e lembradas da novela é aquela em que o vilão Tony, vivido por Guilherme Weber, abandona Bárbara vestida de noiva em um lixão. Isso aconteceu no capítulo 73. Uma arma do autor para cativar o público foi a comédia. Além da família Sardinha campeã na preferência dos telespectadores, havia mais 2 núcleos cômicos na novela. Do vidente Elinho, vivido por Matheus Nastergaile, e do casal Verinha e Eduardo, feitos por Maite Proença e Neila Torraca, e que nada tinham a ver com a trama principal da novela. Quer dizer, o Elinho era o melhor amigo da protagonista preta, mas a história dele estava completamente descolada da trama principal. E a Verinha e o Eduardo, eles eram os pais da vilã Bárbara, mas também tinha ali, parecia sketch, né? As cenas que eles tinham. Mas mesmo assim era muito divertido. A família Sardinha era composta por 5 filhos bonitões e versados nas artes marciais e uma mãe com métodos pouco ortodoxos de educação. João Manuel Carneiro propunha aqui uma inversão de valores. Segundo suas aspas ao livro Autores Histórias da Teledramaturgia, a mãe só gostava do filho que era burro, playboy, que lutava boxe. Ela não queria que o filho estudasse. Era uma ideia subversiva. Como em um desenho animado, os lutadores tomavam uma sopa mágica que fazia crescer seus músculos e o tornava invencíveis. As lutas foram coreografadas por um professor de artes marciais e incrementadas por efeitos de computação gráfica. A mãe Sardinha, personagem da Rose Campos, parecia ter saído de um livro do Popeye. Aquele cabelo que ela usava era muito bom. Muito engraçado, funcionava super bem ali naquele núcleo. Rose Campos ficou para sempre marcada pelo papel de Edilásia, a mamushka, como era carinhosamente chamada pelos filhos. O falecido marido de Edilásia, Napoleão Sardinha, venerado em um retrato, era o aposentado Jamil Randan, então com 70 anos, que foi encontrado pela produção da novela quando batia um papo no Rio de Janeiro. Jamil disse na época, abre aspas, achei que era pegadinha, só acreditei quando tirei 60 fotos. Acho que o corpo musculoso e uma leve semelhança com o Lima Duarte ajudaram. Fecha aspas. Os primeiros atores pensados para o casal Verinha e Eduardo foram Silvia Pfeiffer e Tato Gabos, papéis que acabaram ficando com Maite Proença e Neila Torraca. Foi a estreia em novela dos atores Matheus Nastergaile, Cauã Raymond, Pedro Neschlin, Rômulo Estrela, Tiago Martins, Jonathan Hogginson e Sérgio Malheiros. A novela contou com participações especiais como as de Luísa Brunet, Clóvis Bornai, Elke Maravilha e da cantora Rosemary, como os jurados do concurso de maquiagem no qual participava Abelardo, personagem de Caio Blatt. Na época, a mídia destacou a amizade nascida nas gravações da novela de Giovanna Antonelli com a então catadora de lixo Cris Andrade. A atriz conheceu a catadora nas gravações das cenas em que sua personagem era abandonada em um lixão vestida de noiva. A história de vida de Cris Andrade, prestes a completar 23 anos na época, emocionou Giovanna Antonelli. O encontro virou reportagem no Fantástico, em revistas e na internet. Apadrinhada pela atriz, a moça, bela e alta, deixou de ser catadora e deu início a uma carreira de modelo. Da Cor do Pecado recebeu o patrocínio da Petrobras, com a inserção de merchandising na trama. Um deles era a exibição de um fictício torneio de surf, patrocinado pela estatal, com o objetivo de mostrar que a empresa apoia esportes amadores. A outra ação trouxe a atriz Carolina Dickmann em uma participação em 5 capítulos. Ela atuou como uma bióloga chamada Júlia, que trabalhava no projeto Tamar, de proteção às tartarugas marinhas, patrocinado pela empresa petrolífera. O sucesso da novela gerou produtos licenciados, como as bonecas Preta e Bárbara, das atrizes Thaís Araújo e Giovanna Antonelli. E o álbum de figurinhas com os personagens da novela lançado pelo Chiclete Buzzy. Ao som da música Da Cor do Pecado, gravada por Luciana Mello, a abertura da novela exibia bonequinhos coloridos, talhados em madeira, retratando os personagens da trama, obra do escultor e artesão pernambucano Arlindo Monteiro. Em 2009, Da Cor do Pecado se tornou a novela brasileira mais exportada da Globo, com 100 países como clientes. O ranking era liderado por Terra Nostra, de Benedito
Benedito Rui Barbosa. Na sequência vinham O Clone de Glória Pérez e Escrava Isaura de Gilberto Braga. E em 2013 foi a vez de Avenida Brasil, do mesmo autor, João Manuel Carneiro, que ultrapassou a marca. Da Cor do Pecado foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo em 2 ocasiões, entre maio e novembro de 2007 e setembro de 2012 a fevereiro de 2013. Também reprisada pelo canal Viva de abril a novembro de 2021. Foi com Da Cor do Pecado que pela primeira vez o Viva exibiu uma mensagem ao final do primeiro capítulo alertando: esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada, já que algumas abordagens da novela são consideradas racistas pelo senso comum na atualidade. A começar pelo título da novela, né, que eu já comentei aqui rapidamente, que é também a música tema Da Cor do Pecado. A novela foi disponibilizada no Globoplay em 3 de janeiro de 2022, completinha e na íntegra, apesar de já constar a versão do Vale a Pena Ver de Novo na plataforma. A trama central de Da Cor do Pecado remetia a 2 outras novelas. Os gêmeos separados, um criado pela mãe e outro pelo pai, sem que um soubesse da existência do outro. Lembra o mote central da novela Baila Comigo de 81 de Manuel Carlos. Já os idênticos, em que um toma o lugar do outro após um acidente, remete à novela O Outro de 87 de Aguinaldo Silva. Porém, gêmeos e sósias são bastante recorrentes nas novelas. Como exemplo, nós temos Alma Cigana da Tupi de 64, Vidas Cruzadas da Excelsior de 65, Selva de Pedra da Globo de 72, Mulheres de Areia da Tupi em 73 e da Globo em 90. O Semideus da Globo em 74, Maria Maria também da Globo em 78, Cara e Coroa, Paraíso Tropical, entre tantas outras histórias. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando os 20 anos desse super sucesso das 7, Da Cor do Pecado. Você curtia a novela? Não achou que já saturou todas as reprises que teve? Ai, sinceramente, eu confesso que eu amo a novela, mas tanta reprise me cansa, me dá uma preguiça danada. Mas se você não tá com preguiça e nem cansado deste canal e adorou esse vídeo, coloca aí nos comentários. Deixa um like, compartilha com quem também adora teledramaturgia e me segue nas redes sociais. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Você pode ajudar o canal com algum valor, algum aquezinho, fazendo um pix para essa chave que eu vou deixar passando aqui na tela ou se tornando um membro no botão Seja Membro aí embaixo. Você aperta, vai ter mais informações. Quero agradecer aos apoiadores até aqui, Redmarco, Viviane Bento, Aline Majolo. Um beijo, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!